Todos, né? Estamos iniciando mais uma semana, mais um domingo com os nossos trabalhos. Lembrando que os nossos trabalhos acontecem de forma presencial aos domingos às 9 horas da manhã, às segunda-feiras às 10 para as 8, sempre com o tema da doutrina espírita, o domingo sobre o livro dos espíritos e a segunda o tema livre da doutrina, e depois com os passes presenciais. E também às quintas-feiras, às 2 horas da tarde, com o plantão de passe e depois o bazar permanente, né? E de forma online, de forma remota, às quartas e quintas-feiras, das 8 às 9 da noite. Quem tiver interesse é só deixar um telefone com um WhatsApp, com acesso à internet, que o pessoal encaminha nos dias o link para poder acessar a sala. Agradecer também a presença dos nossos companheiros que nos transmitem, né, que nos assistem de forma online, seja através do Facebook do Sr. Aurélio Robles, seja também através da comunidade Vida Nova e da página do Pátria no Facebook. E lembrando-se que as nossas exposições, depois elas são salvas e deixadas de forma gratuita no YouTube. É só procurar lá Centro Espírita Pátria do Evangelho. É para ter a grande maioria das exposições salvas lá. O tema dessa manhã, a gente vai iniciar o capítulo 7 do livro 3, Necessidade da Vida Social, Vida de Isolamento, Voto de Silêncio e Laços de Família. Mas antes de a gente iniciar, eu convidaria a todos, onde quer que nós estejamos, para que possamos fechar os nossos olhos, buscar levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade, por mais essa manhã, pela espiritualidade que com certeza há tanto preparou esse ambiente, para que quando a gente aqui chegasse, pudesse já ser envolto nesses feixes de luz, nessa iluminação que advém do alto. E crentes, Mestre, na sua presença, pedimos então a permissão para iniciarmos os estudos dessa manhã. Se conosco, e que assim seja. Então a gente vai começar hoje nas questões 766 a 770. Eu dividi em duas partes para não ficar muito longo a exposição. E a primeira pergunta que Kardec faz para a espiritualidade: a vida social faz parte da natureza? E a resposta é: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade e não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias ao relacionamento social, né? Então a pergunta é clara, né? A vida que nós temos hoje em sociedade, né, de nos comunicarmos um com o outro, de vivermos em família, de vivermos num laço social, de frequentarmos locais, né, escola, trabalho, casas de oração, o centro espírita é um exemplo desse, né? A vida social, ela é uma lei natural? E a resposta é sim, né? A vida social se encontra com mais expressão na natureza. Podemos observar isso em todos os reinos, ou seja, ela não é exclusiva do ser humano, ela não é exclusiva do homem. O que chamamos de afinidade dos elementos e dos homens é o que vem a ser a vida social. É muito comum notar-se que os peixes vivem em cardumes, as aves em bandos, os animais de todas as espécies em grupos, e que as árvores têm mais vida quando são plantadas em conjuntos, né? Por isso que ele fala que é uma lei da natureza, né? Então, assim, tudo vive em sociedade, né? Não apenas os homens, mas, por exemplo, os animais, como ele coloca como exemplo aqui, peixes, né, que vivem em carnubes, aves que vivem em bandos. A gente consegue observar, inclusive na natureza, né, quando a migração dessas aves, elas sempre viajam em bandos, né? Quando a gente vê animais felinos, né, onças, leões, vivem também em bandos, né? Todos os tipos de animais, eles acabam se aglomerando ali dentro da sua sociedade, dentro da sua espécie, e vivem então sempre juntos, né? E depois ele faz uma observação no final, que as árvores, quando são plantadas em conjunto, né, principalmente quando da mesma espécie, a gente percebe ali que há uma melhora naquela floresta, há uma melhora naquele plantio, há uma melhora naquela vida, por assim dizer, na vida então daquela árvore. A vida social dos homens começa no lar
e vai buscando outras expressões até chegar aos conjuntos dos mundos habitados, às formações das galáxias e ao ninho cósmico, onde Deus comanda tudo em plena harmonia, né? A gente começa a ter esse nosso relacionamento social dentro do lar, dentro de casa, dentro da família, né? Então, o primeiro contato com a criança, com o bebê, é com os pais, né? E depois ele vai se ampliando para irmãos, quando tem, primos, sobrinhos, tios, afilhados, né? Netos, bisnetos, né? Então ele vai se ampliando, ele começa ali naquele ninho pequenininho e vai se ampliando depois para a escola, para a rua, né? Para os trabalhos, para os estudos, né? Para as religiões. Então essa vida ela começa pequenininha dentro de um ciclo familiar que já é uma sociedade, né? Ali já tem um grupo de pessoas que se juntaram para ter um objetivo em comum, né? E depois ele vai ampliando para uma vida social, ele vai ampliando para a nossa sociedade da forma como a gente conhece hoje. Para que os homens se entendessem uns aos outros, Deus facultou a todos os dons que o tempo passa a despertar na sua esteira. O pensamento, as palavras, são o começo de muitos e muitos outros na sequência da vida. Se a gente pegar a resposta lá atrás, né, ele fala o seguinte, ó, e não lhes deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias ao relacionamento social, né? Então, quando a gente começa a explicar aqui, né, que para que os homens se entendessem uns aos outros, Deus facultou a todos os dons que o tempo passa a despertar na sua esteira, né? Ou seja, a gente, dentro dessa nossa existência, né, ainda uma existência, vamos falar assim, um pouco atrasada, né, ainda de terceira classe, ainda muito baixa, né, com egoísmo, com ódio, mas ainda a gente já tem, né, desde lá dos primórdios, desde lá da época das cavernas, o dom da palavra, o dom de se comunicar, né? E isso não é inútil, né? Para quê? Para que a gente possa transmitir o que a gente pensa, aquilo que a gente sente, o que nós queremos falar, o que nós queremos ouvir, né? Então, nada disso é inútil. E conforme a gente vai evoluindo, né? O espírito vai evoluindo, esse dom da comunicação também vai evoluindo. Então, a gente já deixa de precisar do corpo, por exemplo, para poder falar aquilo que eu penso, né? Hoje eu preciso do meu corpo para eu poder transmitir aquilo que eu quero, seja através da palavra, seja através de frases, da escrita, né? Com o passar do tempo e com a nossa evolução, essa forma de comunicação também vai evoluindo, essa forma de comunicação também vai se aprimorando, né? Hoje eu já consigo transmitir o meu pensamento, mas nem todo mundo é capaz de captar esse pensamento. É óbvio, espíritos mais superiores conseguem entender aquilo que eu estou pensando, conseguem captar aquilo que eu estou pensando. Até mesmo porque pensamento também é matéria, né? Ele também sai do perispírito e vai para a longevidade, vai para onde ele precisa chegar. E para finalizar, a vida social é uma pequena manifestação de que existe a alegria pura, de que existe a felicidade. Basta que os homens entendam o que se chama divertir. Tudo se enquadra como sendo lições, onde o aprendizado é comum a todas as criaturas. Deus fez o homem para viver em sociedade. Esta é, pois, uma lei imutável, né? É uma lei que não muda, capaz de assegurar o nosso equilíbrio na vida e para a vida, né? Então, o nosso destino é esse, né? É essa vida em sociedade, apesar de que a evolução ela é individual, né? Cada um evolui dentro das suas próprias pernas, dentro do seu próprio caminho, daquilo que ele acredita que ele precisa fazer, daquilo que ele se propõe a fazer, daquilo que ele se propõe a melhorar. Mas estamos juntos para poder um ajudar o outro, e para poder um aprender, seja com os acertos do próximo, seja também com os erros do próximo, né? Então eu consigo enxergar no meu irmão aquilo que ele faz para eu não fazer igual, se não for bom, ou aquilo que ele faz para eu poder fazer igual, se for bom, né? Então tudo eu consigo hoje viver dessa forma para poder um aprender com o outro, seja através de bons exemplos, seja através de maus exemplos, para a gente poder progredir junto, para a gente poder chegar no nosso único destino, que é o da evolução. Aí na próxima pergunta, Kardec faz: o isolamento absoluto
é contrário à lei da natureza? Então a primeira pergunta é, a vida social é uma lei natural? E a resposta foi sim. Agora ele pergunta, o isolamento absoluto, ela é contrária a essa lei natural? Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e devem colaborar para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Apesar da minha evolução, da nossa evolução, ela ser individual, né, eu evoluo a partir do momento que eu busco essa evolução, em que eu busco o conhecimento intelectual, o conhecimento moral e começo a colocar em prática essa vida, e começo a colocar em prática esse meu conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu progrido junto dentro de uma sociedade onde um acaba auxiliando o outro, um acaba ajudando no progresso do outro, um acaba ajudando nas provas dos outros, né, na expiação. Então, tudo isso ela é para que a gente possa poder, um auxiliando o outro, cada um chegar mais longe. O insulamento, né, ou isolamento, é contrário à lei da natureza. Os homens, por instinto, buscam a sociedade. Desde a era do homem primitivo, eles não vivem só, né? Então existem estudos que falam que desde que a gente era lá nas cavernas, bem primitivo, nós já buscávamos a vida social, né? Para quê? Para um ajudar o próximo, né? Ainda de forma material, naquela época, né? Para ajudar na caça, para ajudar com o tempo, para ajudar com abrigos, né? E depois a gente vai evoluindo e começa a se ajudar também no ponto de vista moral. O homem arredio sofre as consequências do isolamento e atrofia seus valores. Às vezes é necessário um pouco de solidão para nos fazer pensar sobre as leis de Deus, mas nunca devemos permanecer nela, né? A solidão ela é importante para aquele nosso recluso, né? Então, quando eu paro, eu preciso de repente fazer uma oração, eu preciso de repente pensar naquilo que eu estou fazendo na minha vida, né? O que eu fiz durante o dia, né? Pensar na minha vida como um todo, pensar naquilo que eu estou buscando fazer, naquilo que eu estou buscando evoluir, mas nunca permanecer nesse insulamento, nunca permanecer nesse isolamento total, né? Então, nada que é extremo é bom, né? Então eu procuro muitas vezes ficar sozinho por algum tempo para poder refletir, né? O que o Fábio está fazendo, né? O que ele está buscando, aonde ele está melhorando, aonde ele está errando, né? E depois eu volto para a sociedade para poder continuar a minha jornada. A pergunta 767 ela foi bem formulada. É contrária à lei da natureza o insulamento absoluto? O insulamento é contrário à lei da natureza, porém, de vez em quando, é remédio para ensinar a alma a pensar no Criador, refletindo sobre a necessidade de trabalhar e conviver com os outros, né? Então, naquele momento, por exemplo, à noite, né? Assim, é o que eu acho que a maioria busca, né? Depois do final do dia, você refletir aquilo que você fez durante o dia, ou de manhã, né, você refletir aquilo que você vai fazer de manhã. Então você precisa daquele momento de solidão, sozinho, seja no quarto, seja no banheiro, na cozinha, onde quer que seja, né? Você para ali por alguns minutos, agradece a Deus, né, ou pelo dia que teve, ou pelo dia que vai ter, pela noite que teve, pede, né, ajuda para poder passar pelas dificuldades daquele dia, ou pede ajuda para poder se melhorar naquilo que passou, reflete sobre a sua vida, reflete sobre aquilo que você precisa fazer e depois volta para a família, né, que é o primeiro lar social, e aquilo vai depois se aumentando. Jesus nunca ficou solitário. Em primeira mão, escolheu 12 discípulos para conviverem com ele e divulgarem sua mensagem de amor e de fraternidade. O Cristo não veio ao mundo para ficar isolado da humanidade, né? Então é um outro exemplo, né? Ele, em momento algum, ele passou algum tempo sozinho, quando ele precisava refletir, né, sobre a missão que ele estava fazendo, quando ele precisava se conectar com o alto, né? Várias e várias vezes temos essas passagens, né, dele se retirando ali dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, se retirando ali da multidão para poder se conectar com o Pai e depois volta para realizar os seus trabalhos, volta para realizar a sua missão. Então, se Cristo, né, que já é um ser supremo, que já é um ser de luz, precisava desses momentos, nós também precisamos, né? E depois nós voltamos para o social. É preciso
que os homens se afastem do insulamento. Não devemos atrofiar nossos valores, porque juntos são trocadas as experiências que devem ser permutadas, que devem ser trocadas. Fomos criados para viver em conjunto, onde pode nascer a paz da consciência, o saber e o próprio amor, né? Então, como é que eu vou praticar o perdão se eu vivo sozinho? Como é que eu vou praticar o amor se eu vivo sozinho? Como é que eu vou praticar a caridade se eu vivo sozinho? Né? Não faz sentido. Como é que eu vou transmitir o meu conhecimento se eu vivo sozinho? Como é que eu vou receber novos conhecimentos se eu vivo sozinho? Né? Por isso, dessa vida social. Daí na questão 768, Kardec pergunta: buscando a sociedade, o homem não faz mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou nesse sentimento há alguma finalidade providencial mais geral? E a resposta é: o homem deve progredir. Isolado, ele não consegue, porque não tem todas as faculdades. Ele precisa do contato com os outros indivíduos. No isolamento, ele se embrutece e atrofia. E depois Kardec faz um comentário. Nenhum homem tem as faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, assegurando-lhes o bem-estar e o progresso. Por isso é que, tendo necessidade uns dos outros, eles são feitos para viverem em sociedade e não isolados, né? Como é que eu consigo evoluir se eu não sou perfeito? Né? Porque se eu fosse perfeito eu não precisaria mais evoluir, e eu não tenho todas as faculdades para buscar essa perfeição, para buscar esse melhoramento, né? Então, sozinho, eu não conseguiria passar pelas minhas provas. Como é que eu vou ter a prova do egoísmo se eu vivo sozinho? Né? Se eu vivo sozinho, eu já sou egoísta. Então, eu não consigo passar por aquela prova. Como é que eu vou ter a prova do amor se eu vivo sozinho? Né? Eu já me amo, mas eu preciso amar o próximo. Como é que eu vou ter a prova do perdão se eu vivo sozinho? Né? Como é que eu vou perdoar o outro? Eu vou perdoar o outro do quê? Se eu não tenho ninguém, se eu não tenho nenhum contato, né? Como é que eu vou ter a prova do ódio se eu vivo sozinho? Né? Eu vou odiar quem? Né? A natureza como um todo? Né? Eu vivo sozinho, então ninguém me faz mal, mas também ninguém me faz bem. Né? Então eu preciso desse contato para poder passar pelas nossas provas. O homem procura a sociedade no começo por instinto, por inteligência e depois pela intuição, pois é nela que ele evolui. Não tendo, então, todos os dons desenvolvidos, a alma precisa de viver em relação com muitas das suas irmãs para se completar. O que não encontra em uma, acha em outra, e desta forma é capaz de viver bem melhor. Todavia, ela, a alma, isolada, sofre muitas restrições. É a mesma coisa que um doente não querer companhia, detestar médicos e detestar remédios. Então, eu preciso, eu começo por instinto essa vida social, ainda que por sobrevivência material, como a gente falou lá no mundo primitivo, onde eu preciso desse contato para poder ajudar na caça, para poder ajudar com o tempo, para poder se melhorar em relação a frio, em relação a calor, e depois eu vou aprendendo que essa vida social ela é importante para eu poder evoluir também do ponto de vista moral. Então eu começo ali pela inteligência, eu começo ali pelo intelecto e vou melhorando para o lado moral. O progresso dos homens depende do conjunto nos quais podem trocar experiências. Ninguém pode viver só, pois o Senhor não nos criou para vivermos sozinhos. Entre mentes, para que isso aconteça, necessário se faz que nos eduquemos na obediência às leis naturais. Como vivemos juntos, discutindo, brigando e ofendendo uns aos outros, então também existe esse outro ponto. Eu preciso aprender a como me relacionar, a como ter essa vida social, a como entender o status que o próximo está, a evolução em que ele está, assim também como ele entender a evolução na qual a gente está. Então eu preciso começar a entender
o porquê que ele age daquela forma, né? E entender não quer dizer concordar, né? Eu jamais vou concordar com uma atrocidade, jamais vou concordar com um crime, mas eu preciso entender o porquê que ele faz aquilo, o porquê que ele pratica daquela forma, né? O porquê que ele age com aquela maldade. Assim também como eu preciso entender o porquê que outros espíritos agem com tanto amor, com tanta caridade, com tanta benevolência, né? E daí eu preciso entender e começar a tentar praticar igual. Então eu repudio de um lado os atos criminosos, mas eu entendo a situação daquele espírito e tento ajudá-lo, né? E busco como exemplo outros lados mais morais, lados mais evolutivos. Importante destacar que as guerras são produtos da incompreensões, né? E o ser humano, o ser mais inteligente, por assim dizer, no planeta, né, que somos nós, somos os únicos seres vivos que praticam guerra contra nós mesmos. A gente não vê um bando de leões atacar outro bando de leões, salvo se for por sobrevivência ali por causa de um território. E a gente comete guerras por causa de dinheiro, por causa de terra, por causa de petróleo, por causa de religião, né? E nós somos os seres mais inteligentes. Quando os homens compreenderem a missão de Jesus e seguirem seus preceitos, as guerras e a discórdia em todo o mundo desaparecerão por completo, né? Em mundos superiores, com certeza, não há guerras, né? Por quê? Porque ali já existe uma unidade de pensamento, já existe uma busca evolutiva, já existe uma razão de ser. Eu compreendo o que o meu irmão faz, eu entendo o que ele faz e busco ajudá-lo da melhor forma possível, né? Ao passo que nós, por qualquer motivo, vira briga, por qualquer motivo, vira guerra, vira matança, né? E muitas vezes é por bens que eu vou deixar aqui, é por situações que eu vou deixar nesse planeta, né? Nunca é uma guerra para buscar uma moral elevada, porque não faz sentido, né? Eu brigar para me melhorar, né? Mas é sempre por conta de dinheiro, por conta de petróleo, por conta de status, por conta de poder, né? Que tudo isso acaba a hora que eu saio desse planeta. A lei de união não é somente para os homens, é para tudo. Os semelhantes se juntam, os próprios pensamentos dos homens se reúnem por sintonia. Homem nenhum possui faculdades completas de tudo, saber sem o concurso dos outros, né? Então, a gente também começa a perceber que o quê? Apesar de vivermos em sociedade, eu começo a ter sintonia e eu começo a buscar aqueles ciclos de pessoas que pensam da mesma forma que eu, né? Então, que tenham essa mesma sintonia de pensamento, de amizade, né? De conforto, né? Então, assim, eu começo a buscar ali pessoas que pensam exatamente como eu. Isso não quer dizer que eu seja bom, né? Porque eu posso buscar essa sintonia também para praticar crimes, né? Para praticar maldade para os outros, mas eu sempre começo a buscar pessoas que pensam da mesma forma que eu, né? Porque ali eu tenho essa sintonia, que é o que ele fala aqui de sintonia de pensamento. Conforme a gente vai melhorando, né, essa sintonia também vai melhorando. E daí a gente pode perceber que várias e várias pessoas tentam chegar naquele grupo e se repudiam, né, e saem dali, né? Ou porque já são melhores do que aquele grupo e não compactuam com aquelas maldades, ou às vezes porque são inferiores e também não conseguem ali acompanhar, né? Mas tudo ao seu tempo, tudo vai passando, né? Inclusive na família. Então, às vezes, vem espíritos ali melhores do que nós para poder trazer conhecimento. E às vezes vem espíritos mais atrasados do que nós para buscar esse conhecimento, né? Por isso, dessa importância e dessa troca e dessa compreensão de que cada um está onde precisa estar. Na 769, Kardec pergunta: compreendemos que, como princípio geral, a vida social faça parte da natureza, mas como todos os gostos também estão na natureza, por que seria condenável ao do afastamento absoluto se o homem ali encontra a sua satisfação? Então, assim, se eu gosto de ficar sozinho, por que isso seria contrário à lei da natureza? Em resumo, a pergunta é essa. A espiritualidade responde: satisfação de egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Você aprova isso? Deus não pode ter como agradável uma vida pela qual as pessoas condenam a si mesmo a não ser útil a ninguém, né? Quando a gente volta para o mundo espiritual, né, ou quando a gente ainda está aqui pensando na nossa vida material, no que eu estou fazendo, né, a minha consciência vai me cobrar de 3 situações, né?
de todo o bem que eu fiz, de todo o mal que eu fiz e de todo o bem que eu deixei de fazer, né? Então, toda oportunidade de fazer algo bom que eu deixei de fazer. Como é que eu vou ser útil a alguém vivendo sozinho, vivendo em isolamento, né? Ah, mas você não errou, você não fez mal a ninguém. Mas tudo bem, mas e as outras duas perguntas, né? Qual foi o bem que eu fiz e quais são as oportunidades de fazer o bem que eu perdi, né? Vivendo sozinho, essas duas perguntas elas não conseguem ter resposta, né? Não errei em nada, mas também não acertei nada, né? Não teve mérito nenhum. O homem é cheio de manias criadas por ele mesmo e ainda pensa, quando não tem compreensão, que as suas ideias estão certas. Ele enverga uma roupagem ilusória, julgando seu próprio Deus. A presunção carrega para a perdição até que o encontre a verdade, né? Esse é um grande defeito nosso, né? A gente pensa demais, né? E várias vezes a gente pensa demais achando que é muito mais daquilo que nós realmente somos, né? A gente já se acha um Deus, né? A gente pega aquela frase que Jesus falava: vós também sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? À medida que nós buscamos essa evolução, à medida que nós buscamos a nossa melhora, à medida que nós buscamos essa luz. Que direito tem o ser humano de se isolar dos seus companheiros? Qual a finalidade desse gesto que não a leva a nada? Isolar-se é desprezar as companhias que Deus proporciona às almas, que completarem o que buscam, para completarem o que buscam. O progresso vai nos dotando de novas condições e os nossos dons passam a se desenvolver, atendendo muito das nossas necessidades, né? Então a gente precisa desse contato, a gente repetindo, né? Ele é importante, né? Eu aprendo com os erros dos outros e eu aprendo também com os acertos dos outros. E depois, na última pergunta dessa manhã, na 770, Kardec, aí tem uma pergunta, uma subpergunta, Kardec pergunta: o que pensar dos que vivem na reclusão absoluta para fugir do contato pernicioso do mundo, né? Para fugir daquele contato de pessoas ruins? Duplo egoísmo. Mas, se esse retraimento tiver por pretensão uma expiação, impondo-se uma privação penosa, isso não seria meritório? Então, assim, eu vou me afastar para eu poder ter ali uma expiação, eu vou viver sozinho, né? Então, isso como uma forma de punição para mim mesmo. Isso não seria um mérito? Fazer mais o bem do que se tem feito de mal. Eis a melhor expiação. Ao evitar o mal, a pessoa cai em outro, pois esquece a lei de amor e a lei de caridade, né? Então, a partir do momento que eu busco esse isolamento para me melhorar, eu deixo de praticar amor e caridade, eu deixo de praticar ajuda, eu deixo de praticar perdão. Ah, mas eu não errei, como a gente falou agora há pouco, mas eu também não acertei em nada, né? Então, que mérito eu tive? Aonde que eu me melhorei? A alma que entra em completa reclusão deixa de aprender muitas lições que a iriam instruir, crescendo para a vida melhor. O egoísmo isola a criatura dos seus semelhantes, tornando-a cativa de si mesmo, paralisando muito de suas faculdades espirituais. O egoísmo na reclusão é duplamente inferior, por deixar inativos os dons, principalmente a caridade. É indispensável que tenhamos equilíbrio em tudo. Os extremos é que nos fazem mal, no porte espiritual em que nos encontramos. Alguns momentos de meditação, como já dito no começo, e a sós, não fazem mal a ninguém. Em tudo, o que nos prejudica mais é o abuso das possibilidades que temos para crescer, instruindo e educando, né? Então é esse pensamento que a gente precisa ter, né? O que eu posso fazer para o outro para melhorar, né? Aonde eu consigo ajudar? Aonde eu consigo melhorar aonde eu vivo, né? O que eu consigo trazer para dentro do centro, né? Uma melhora dentro dessa vida social? O que eu consigo trazer para a minha rua, uma melhora naquela rua? O que eu consigo trazer para dentro de casa, uma melhora naquela família? O que eu consigo trazer dentro do meu trabalho, né? Então tudo isso são oportunidades que nós temos para ajudar o próximo e para também nos ajudarmos, né? Porque com certeza tudo aquilo que eu faço de bem para o outro, volto também de bem para mim depois. Alguns homens, considerados grandes no passado, se entregavam à reclusão por anos a fim.
meditando e, por vezes, para não se contaminarem com a massa humana, esquivando-se das impurezas dos outros. Entretanto, devemos nos aproximar dos que ficaram na retaguarda e ajudá-los na caminhada, assim como os benfeitores da eternidade sempre fazem conosco. É da lei receber e dar, dar para receber, sem, contudo, exigir essa troca natural do sistema de leis espirituais criadas por Deus. Então, assim, essa lei de permuta, né, essa lei de troca de experiências, de troca de sentimentos, de troca de conhecimentos, ela é uma lei natural. Mas eu não posso cobrar do outro aquilo que ele não pode me dar, ou aquilo que ele não quer me dar, né? Por isso, desse entendimento do cada um está na fase evolutiva que precisa estar. Cada um está no seu status ali evolutivo na qual ele pertence. E eu preciso entender essa situação. Eu preciso entender o porquê que o outro está daquela forma, assim como os outros, né, os outros espíritos também entendem a forma como nós estamos, né? Então, se eu erro hoje, né, pode ser de forma consciente ou de forma inconsciente, mas eu erro de acordo com o estado que eu estou, de acordo com o grau evolutivo que eu estou, né? Não quer dizer que eu vou concordar com aquilo, né? Eu posso tentar melhorar aquele meu irmão, assim como ele tenta me melhorar. Mas eu preciso começar a ter um pouco mais de compaixão, um pouco mais de resignação para aceitar tudo isso que acontece, né? Então, essa é a vida social, é isso que nós buscamos, né? Eu evoluo de forma individual, como já dito, mas eu preciso do outro para poder evoluir, sempre, né? Ninguém evolui sozinho, né? Todos nós evoluímos de uma maneira, de forma social, de forma em conjunto, né? Cada um no seu caminho, cada um de acordo com o seu grau, cada um buscando aquilo que mais lhe apraz, né? Alguns ainda errando, buscando bens materiais, mas um dia isso também vai melhorar, ele também vai acordar, ele também vai se enxergar, né? E outros já buscando o ponto de vista moral, né? Então é isso que a gente tinha para passar essa manhã, né? E depois a gente volta daqui a alguns domingos para terminar então essa vida social, né? Para falar da segunda parte do porquê da vida em sociedade e o porquê que o isolamento é contrário a essa lei natural, né? Agora a gente convida então os médiuns